oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Essa é a nossa aula de número 4.1. Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre o conjunto dos números que a gente vem estudando, né? Que é o conjunto dos números racionais. Mais especificamente, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a transformação de fração em um número decimal. Então, o objetivo hoje vai ser resolver exercícios aplicando os métodos que a gente já estudou para transformar a fração em um número decimal. Os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Então, rapidamente, só para a gente lembrar, a gente tem dois tipos de decimais. Os decimais exatos e os decimais periódicos, certo? Então, os decimais exatos são aqueles decimais que eles terminam, né? Tipo 0,25, 1,8, 8,75. E os decimais periódicos são aqueles decimais que eles são infinitos, né? Então, depois da vírgula tem infinitos números. Mas esses infinitos números, eles se repetem em um determinado período, que no caso seriam os números, né? Aqui no caso a gente tem 0,45, 45, 45, 0,081, 81, 81, 0,33333 e assim por diante, certo? Então, essa é a ideia, né? Para vocês relembrarem rapidamente que a gente tem aí dois tipos de decimais, tá certo? Então, a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre, fazer alguns exercícios sobre esse assunto, tá certo? Então, o primeiro exercício que a gente tem aqui é transforme as seguintes frações em números decimais. Então, a ideia é que você pause o vídeo agora, resolva o exercício e volte aqui para a correção. Agora que você já fez o exercício, vamos iniciar então a transformação. Esses números decimais que a gente tem aqui são números decimais que estão divididos por 10 e algumas potências de 10, né? Então, a gente viu, né, que é fácil de fazer essa transformação. É só eu contar as casas decimais, né? Então, no caso aqui, eu tenho 5 divididos por 10. O resultado dessa divisão, né, para eu transformar essa fração em um número decimal, eu vou ficar com 0,5, porque eu vou ter somente uma casa decimal na minha resposta, justamente porque eu só tenho o 10 embaixo da minha fração, certo? Letra B, o meu resultado vai ser 0,23, porque eu tenho duas casas decimais, por causa do 100 que está dividindo ali na minha fração, certo? Então, 100 tem dois zeros, implica que eu vou ter duas casas decimais na minha resposta. Letra C, eu tenho 8 divididos por 100, então significa que na minha resposta eu preciso ter duas casas decimais, certo? Então, eu vou ter que escrever 0,08 para que eu tenha duas casas decimais aí na minha resposta. 6 divididos por 1000. Aqui eu vou precisar ter 3 casas decimais na minha resposta, então eu vou ficar com 0,06. Perdão, faltou um zero aqui, gente. 0,006, né? Eu preciso ter 3 casas decimais. Então, aqui eu tenho 3. Percebam que eu escrevi 3 casas decimais e esqueci de colocar o zero, mas acontece. Então, aqui eu tenho 0,06, ok? Letra E, 48 sobre 10, significa que eu preciso ter uma casa decimal. Então, por isso que a minha resposta vai ser 4,8, ok? Vamos para o exercício de número 2, então. Converta as frações a seguir para decimal. Então, aqui na letra A, a gente tem a fração 1/6. Você pode pausar e resolver e depois voltar aqui. Então, agora que você já resolveu, vamos ver como que ficaria o seu cálculo, né? Para fazer 10 divididos por 6, primeiro que eu precisaria colocar um 0, aí, né? Porque eu não conseguiria dividir pelo 1, então fica 0, e aí, perdão, é 1 dividido por 6. E por isso que é 0, vai o 0 ali atrás do 1, para eu poder fazer a divisão, né, gente? 1 não consigo dividir por 6, então eu coloco 0, esse 0, vai me colocar um 0 ali atrás do 1, eu vou ficar então com 10 divididos por 6. 10 divididos por 6... vai 1, 1 vezes 6 é 6, 10 menos 6 dá 4. Como eu já coloquei o 0, eu posso colocar já outro 0 atrás aqui do 4 para conseguir responder. Então, eu vou ficar com 40 divididos por 6. 40 divididos por 6, eu coloco 6, 6 vezes 6 é 36. E isso subtraindo vai sobrar 4 novamente, e aí eu coloco 0 e vai dar 36, e vai sobrar 4 novamente, e assim por diante. Por isso que a resposta aqui vai ser, então, né, 0,16666, que é uma dízima periódica, ok?
Letra B, 2/3. Pode resolver, gente. Agora que vocês já resolveram, então vamos ver como é que ficaria o cálculo, né? 2 divididos por 3, vai o 0, e aí vai o 0 lá em cima. Fica 20 divididos por 3, que dá 18. 20 menos 18 sobra 2, que de novo vai o 0. Vai dar 6 de novo, vai dar 18 e assim por diante, novamente. Ou seja, temos outra dízima periódica aqui, 0,66666, ok? Letra C, 5/8. Então, vamos fazer a divisão, né? Fazendo a divisão aqui, a gente tem 5 dividido por 8, não dá. Eu coloco o 0, vai o 0 aqui no final, fica 50 divididos por 8. 6 vezes 8 dá 48, sobra 2. O 0, eu consigo colocar um 0 aqui. 20 divididos por 8 vai 2 vezes 8, que dá 16. Sobra 4. Vai o 0 novamente, e aí vai 5 vezes 8, fecha 40. 40 menos 40 vai ficar 0. Então, a divisão dessa fração, né, a transformação dessa fração em decimal, é um decimal exato, que é 0,625. Beleza? Letra D. Vamos para a correção, então. A letra D eu tenho 3 divididos por 2. Eu consigo dividir 3 por 2. Vai 1, né? Vai 1. Dá 2, sobra 1. Agora, 1 divididos por 2 eu não consigo mais dividir. Então, vai uma vírgula e essa vírgula vai me dar o direito de colocar esse 0 ali. E aí, agora eu tenho 10 divididos por 2. 10 divididos por 2 é 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Dá 10 menos 10 fecha 0. Por isso que eu tenho um decimal exato novamente aqui na letra D, que é 1,5, ok? Número 2, letra E, 4/3, vou fazer a divisão também do 4/3. 4 divididos por 3, né, eu consigo fazer, vai dar 1. 4 menos 3 sobra 1. Eu não consigo dividir 1 por 3, coloco a vírgula, coloco o 0, e aí eu vou ter 10 divididos por 3. O mais próximo que eu consigo é 3 vezes 3, que dá 9, e aí sobra 1, vai o 0 de novo, vai o 3 vezes 3, que dá 9. Sobra 1 e assim por diante. Temos novamente aqui uma dízima periódica, no caso agora 1,33333. Beleza? Exercício de número 3, então. Classifique os números encontrados como decimais exatos ou dízimas periódicas. Então, nós temos a letra A, 1/6 igual a 0,166666. Letra B, 2/3 igual a 0,66666. Letra C, 5/8, 0,625. Letra D, 3/2 igual a 1,5 e 4/3 igual a 1,3333. Se vocês observarem, são os números que a gente calculou na questão anterior e que eu já até dei a resposta para vocês. Então, façam aí rapidinho e voltem para corrigir. Agora que vocês já fizeram, vamos rapidamente então corrigir este exercício. A letra A, nós temos uma dízima periódica, né? Ou como a gente chama de decimal periódico. Letra B, também um decimal periódico, né? Percebam que esses números, eles são infinitos, né? Continua repetindo ali aquele número depois da vírgula, ok? Letra C, na letra C a gente tem um decimal exato, ele finaliza, né? 0,625 e acabou. Letra D, mesma coisa, 1,5, decimal exato. E na letra E, 1,3333, novamente uma dízima periódica ou um decimal periódico, tá certo? Espero que tenha ficado claro, gente. É uma revisãozinha, né, sobre o que a gente estudou na última aula, sobre a transformação de fração para decimal. Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês na próxima aula, então.